Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula, nosso curso de Central. Essa é a aula de número 4, configurações básicas, configurações de host, de services, né? Então vou ensinar vocês agora como vocês criarem um serviço e associarem esse serviço a a um a uma máquina, né? A um host, a um ativo. Então, da mesma forma que nós cadastramos os hosts, nós cadastramos serviços aqui em Configuration Services. E também, da mesma forma que eu tenho template para hosts, nós também temos templates para serviços. Então, você pode observar que nós já temos aqui alguns serviços alguns templates pré-prontos criados que já vem pelo próprio Central configurado, que a gente basta utilizar. Mas tem às vezes alguns serviços têm alguns entraves, né? Quando na hora que vai coletar dados da SNMP lá, às vezes dá algum erro, às vezes algum arquivo, algum endereço lá da MIB, da SNMP, algum OID entrou em desuso. Então pode acontecer de algum serviço dar algum problema. Na nossa aula anterior a gente configurou os serviços, os hosts, e configuramos também o host, o template generic host, para ele pegar essa comunidade aqui, Tech2Share, com a versão 2C. A partir disso, nós deixamos essa Tech2Share aí, e aqui nós criamos uma outra comunidade também, Tech2Share Win, para servidores Windows do nosso template. Com isso, aqui no monitoramento, se vocês estiverem acompanhando com a máquina de vocês, aqui apresentou um problema de tabela SNMP, né? Ele foi pegar esses dados lá na tabela e não achou essa comunidade. Então ele está apresentando esse erro aqui. Isso aí a gente vai corrigir exatamente na próxima aula, que é a aula que a gente vai vou mostrar para vocês como configurar o SNMP na máquina Windows e na máquina Linux, certo? Portanto, vamos voltar à nossa configuração de serviços. Eu vou criar aqui a mesma forma que a gente cria um host, a gente cria um service. Então, como a gente já tem uns templates prontos aqui no serviço, então a gente só vai adicionar lá. A forma de criação é a mesma, observando que da mesma forma que a gente tem um generic host, nós também temos generic service, que ele é que a gente pode importar ele e configurar. O ideal é a gente configurar aqui a forma o scheduling do serviço, de tentativas de checagem, as notificações. Observe que aqui as notificações estão desabilitadas. Esse é o motivo de aqui ele está mostrando em service, ó, notificação está desabilitada. Então nós vamos alterar isso no nosso template generic service. Aqui em notification nós iremos habilitar, certo? Aqui a configuração é padrão. Contact groups vai ficar o mesmo, que é o supervisors. O intervalo de notificação vamos deixar igual ao de hosts, 60 minutos, 1 hora. E a primeira notificação imediata, eu vou deixar apenas a notificação, eu vou deixar aqui warning, critical e recovery.
nenhuma host associada a esse template, a configuração vai ficar padrão. Ele vai monitorar 24/7, fazer 3 tentativas, o resto a gente deixa tudo padrão. Após a gente modificar isso, todos os outros serviços irão modificar, pois todos eles têm como parent template o generic service. Então vamos agora criar um serviço para um determinado host. Eu posso, por exemplo, duplicar o serviço de memória. E a partir desse serviço de memória duplicado, eu mudar apenas o meu servidor associado. Ao invés de Center, eu vou colocar o Windows 7. Observe que aqui, ó, ele tem um serviço de memória específico para o Linux, né? Então nós vamos aqui colocar, acho que ele não tem um serviço pronto, mas nós podemos configurar um comando aqui. E vai puxar a memória. Só que, como eu falei anteriormente, não é legal a gente configurar um comando para o host tal, porque qualquer alteração que seja necessário fazer no serviço de memória, eu vou ter que ir em cada máquina e alterar. Então, qual é a solução ideal? Vir em templates e eu vou criar aqui um novo serviço. Posso duplicar também um serviço desse. Cadê o de memória? Posso duplicar um de memória. Aqui ele já tem o de memória do Windows Server 2K3. Então esse aqui já serve, né? A gente pode utilizar ele para a criação da nossa máquina. Aqui a gente tem SNMP 2K3 Memory. Então ele já tem um serviço pronto e padronizado. Aqui eu posso mostrar como está configurado o meu template. Ó. Ele vai procurar por Physical Memory na MIB, e a partir disso, ele vai fazer o cálculo, e quando o uso da memória chegar a 80%, ele vai me dar um warning. E quando ela chegar a 90%, ela vai me dar um critical. Certo? Então ela já todo configurado bonitinho. Vai salvar. Pronto, agora vamos vir aqui em Tools. Actions. Vamos restartar o nosso serviço. Agora vamos montar o nosso monitoramento. Observe que aquele símbolo da notificação desabilitada sumiu, porque a gente habilitou a notificação de serviço. Pronto, aqui está configurado o nosso serviço de memória para essa associada à nossa máquina do Windows 7. Ela está pendente, a próxima checagem será às 14h12. Então daqui a 3 minutos ele irá checar. Pronto, pessoal, ele já fez a primeira checagem. E observe que aqui ele também já está dando a mensagem do
erro da tabela SNMP, que ele não consegue acessar, né? Então vamos agora criar um template para um serviço. Vocês verem como funciona exatamente. Criar aqui um CPU Windows CPU. Vai pegar o generic sets para ele importar as configurações. Aqui ele vai fazer as configurações do... Aqui ele vai puxar as configurações do serviço. E eu vou dizer qual comando que ele vai executar. Vou colocar esse check CPU. Aqui ele me informa as configurações. Aqui é a linha de comando que ele executa para executar para checar o serviço da CPU. E nós vamos colocar aqui check SNMP vamos deixar isso mesmo. Critical 80%, Critical 90% e Warning 80%. Nada disso precisa configurar, ele já está padronizado do template. Pronto, aqui está o nosso template do nosso serviço criado. Parent template, generic service. Se eu quiser importar, vem serviço. Posso duplicar esse serviço do ping, mais rápido. E aqui apenas modificar para CPU. Service template vai ser get CPU values, certo? Agora o nosso serviço está configurado, mas ele não está sendo monitorado ainda. Para isso nós vamos startar mais uma vez o serviço. Quando ele restarta, ele zera tudo. Pronto, já pegou 7 serviços aqui. Aqui ele já está contando o CPU. Agora vamos verificar se ele vai puxar da tabela. Ó, aqui ele também já foi lá na tabela SNMP, tentou pegar os dados para colher para a CPU. Mas ele também não conseguiu. Certo, pessoal? Então, a gente já configurou o host, já configurou o serviço. E na próxima aula, nós iremos configurar a tabela, o serviço de SNMP, o agent, no host Windows e no host Linux. Ok? Até a próxima.